Com vocês, o programa Exerça Sua Fé. Bom, Jeremias capítulo 29. Eu quero ler essa passagem contigo porque eu quero falar um pouquinho sobre virada, sabe? Eu quero falar sobre mudança. Sobre essa expressão que nós conhecemos e está aqui nessa passagem, a gente vai ver, sobre mudar a nossa sorte. Ah, pastor, é tudo que eu preciso. Cada um de nós aqui tem áreas e situações que precisam, obviamente. Jeremias capítulo 29, vamos entender um contexto. O povo, ele iria para o cativeiro, obviamente. Jeremias estava falando sobre isso. Mas Deus resgataria esse povo. E nós sabemos lá que ele fez uma declaração lindíssima no verso número 11. E depois ele continua a dizer, naqueles dias vocês clamarão a mim, verso 12, tá certo? Vocês clamarão a mim e eu ouvirei e responderei às suas orações. Veja, no verso número 13, está escrito assim, vocês me procurarão e me encontrarão quando me procurarem de todo o coração. Nós vamos encontrar. E no verso número 14, eu coloquei aqui numa outra tradução, está escrito assim, é verdade, diz o Senhor, vocês me encontrarão. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, diz o Senhor. Olha que bacana. Farei mudar a sorte de vocês. Essa palavra no original significa mudança de rumo. Ok? Vamos passar para uma outra passagem, porque essa passagem é bem semelhante a uma situação que também Jó vivia. Ué, cadê o verso? Passei todos, não coloquei. Vai lá comigo. Abra comigo em Jó, capítulo 42, verso 10. Veja só que legal. Está escrito aí. Mudou a sorte de Jó quando este orava pelos seus amigos. Interessante, né? Mudou a sorte. Mudou totalmente a direção da vida de Jó, da situação que ele estava vivendo naquele momento. E eu entendo, gente, que tem coisas para serem mudadas na nossa vida. Deus está preparando mudanças. Você tem que botar isso no teu coração. Você vai me perguntar assim, pastor, mas eu olho todo dia aquilo ali e não está me dando nenhum ânimo. Pois é, mas só que a gente tem que ir além dos olhos naturais para enxergar o que Deus está preparando para o seu povo. Sempre foi assim, nunca será diferente. Olha a situação que nós estamos vivendo. Olha a situação que eles viveram. É sempre assim. Então mudou, veja, o Senhor, a sorte de Jó, quando esse orava pelos seus amigos. Então, é interessante nisso que eu acabei de te falar, porque tem referências sobre mudança. E aqui, então, vai essa expressão mudança de sorte, como eu falei, está escrito aí, ó, é uma expressão com um sentido de virada de direção ou de rumo. É o que está para acontecer. É algo que nos acontece, gente. E não tem nós nenhum poder em realizar isso. Não está em mim e você a mudança dessa nossa vida. Não é uma questão assim de eu decidir fazer algo que essa área da minha vida vai mudar. Mas se Deus não intervir, já era. Mas é a intervenção dEle. Porque Ele tem empenhado palavra comigo e contigo. Você está entendendo o que eu estou falando? Você vê, no dia que eu entreguei, abri meu coração para Jesus, Ele fez uma obra que a gente nem imagina de tão grande. Ele me tornou uma nova criatura. Essa é a superior de todas, não tem nada que chegue aos pés dessa. Mas o resto então é fichinha na mão dEle. Então veja, mudar a sorte, gente, é um acontecimento promovido pela ação de Deus. Então, somente pela ação de Deus. E eu quero te dizer algo, porque eu percebo também, conversando com pessoas, conversei com a Alana também em situações, e ela fez esse comentário para todo mundo dos anos, esses últimos 2, 3 anos, como foram difíceis, em várias situações. E a gente percebe que muitas pessoas estão se entregando a uma deriva aí. Não faça isso. Porque tem algo para acontecer na nossa vida, mas depende de um posicionamento nosso. Não é tempo de soltar a corda, gente. É tempo da gente manter a nossa pegada. Quem está entendendo isso aí? Ah, pastor, não vou largar. Pois é, nós temos que pegar.
pegar e não abaixar essa resistência. É super interessante, né? Porque tem um período para as coisas acontecerem, né? A gente estava tendo uma experiência ali em cima na nossa oração, e aí Deus me deu essa passagem que está lá em Êxodo, capítulo 17, quando então Moisés diz assim para Josué, cara, vai para o combate. Deixa eu mostrar algo aqui para você nessa passagem. Eu não coloquei aqui não, eu nem estava previsto falar sobre isso aí não, mas eu vou fazer um comentário que vai te abençoar. Veja, Êxodo capítulo 17, quando então Moisés pede a Josué para ir para o combate, ele vai e toma um outro rumo. Josué, obviamente Moisés sobe para o monte, leva Arão e Hur com ele, e nós conhecemos lá. Ó. Então, veio a Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Estou lendo o verso número 8, de Êxodo 17. Com isso ordenou Moisés a Josué, cara, escolhe os homens, sai para a peleja contra Amaleque, amanhã eu vou estar no cimo do outeiro e o bordão de Deus estará na minha mão. Fez Josué como Moisés lhe dissera e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Hur subiram ao cimo do outeiro. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele abaixava a mão, prevalecia quem? Amaleque. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram por baixo dele. E ele nela se assentou. Arão e Hur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado, outro de outro. Assim lhe ficaram as mãos, o quê? Firmes até o pôr do sol. Josué desbaratou a Amaleque e ao seu povo ao fio da espada. Diga aleluia. E mais à frente a primeira referência no verso número 15, que o Senhor é a minha bandeira, Jeová Nissi. Ele é a nossa vitória. É bem interessante isso aqui, gente, sobre esse conteúdo. Duas coisas muito legais. Uma delas é o seguinte, a nossa ministração a Deus. Quando nós paramos para dizer tudo que Ele é e ministrarmos com todo o nosso coração, começa o combate a nosso favor. Essas são as mãos do nosso coração que não podem parar nos dias de hoje. Há um tempo de começar um combate e terminar. Nós precisamos aprender a manter as mãos para cima. A palavra Amaleque, está vendo escrito aí? A palavra Amal significa labor. Ela significa esforço, trabalho físico. E é muitas vezes isso que o inferno quer que eu entenda. Aline, você tem que ser mais intenso, você tem que fazer mais, você tem que dar um jeito, você tem que dar um jeito. Olha como ele fica em cima, você tem que dar um jeito. Quando na verdade Moisés vai para o monte e começa a dizer, tu és grande, tu és maravilhoso, tu és Deus no céu, na terra, em tudo quanto é lugar. Começa a ministrar, adorar a Deus, pronto. Deus vai para lá fazer o combate. A nossa proposta não é essa, gente. Não somos nós que vamos colocar os inimigos debaixo dos nossos pés. É Deus quem vai fazer isso. E a maneira correta é ter essa consciência e entender que é Deus quem luta as nossas guerras. Você sabia essa palavra aqui no verso número 12, quando falou sobre mãos firmes, é a mesma palavra em Abacuque, capítulo 2, verso 4, que é a palavra fé. O nosso posicionamento é uma certeza sobre Deus, em adorá-lo, glorificá-lo, e saber que Ele é o mesmo ontem, hoje, será para sempre. Ok? Isso chama-se fé. Ele vai lá e faz o meu combate. Ele arruma a minha vida. Ele muda a minha sorte. Não tem como aqui na vida de Jó se Deus não intervisse para mudá-la. Não tem como. Na vida de um povo cativo, ele disse, eu vou restituir tudo de volta, eu vou mudar a sorte de vocês. É só para você ficar tranquilo, que é Ele quem mexe. Mas vamos caminhando que eu quero te falar algo legal. Então, eu botei essa frase aí só para você não se permitir. Não permita viver a deriva. Freie esse impulso das trevas de se entregar às circunstâncias. Ou dar declarações que já era, não vai mudar. Eu sei, nós estamos vivendo dias onde a pressão de fora, nesse mundo que nós estamos vivendo, está ficando pior. A imagem de fora é uma imagem de fracasso mais impactante. Mas não é essa a imagem que está em nós.
Nós servimos a um Deus que vai compor e vai fazer tudo na nossa vida. Tudo, tudo. Nós não fomos chamados para fazer na força do braço. Eu quero te falar isso aí, ó. Deus será sempre o agente da mudança. Ele será sempre, diga sempre, o agente da nossa mudança. Ele será sempre. Farei mudar a vossa sorte, mudou a sorte de Jó. Então mudar a sorte como ação de Deus é fruto ou resultado, gente, justamente dessa palavrinha aqui, que esse que é o detalhe, de uma proximidade da nossa parte. Nos dias de hoje, tudo que a gente não pode fazer é ficar longe de Deus. Nos dias de hoje, não fique longe de Deus. Não pode. Não solta essa corda. Eu quero te dizer que tem coisas na nossa vida que só vão mudar pela simples razão de nós estarmos perto dele. Lembra que eu dei aquele exemplo do fogo? Se aproxime perto do fogo para ver se não muda alguma coisa em você. A pele vai ficar ali mesmo. Para começar, vai suar, ficar vermelho. O que mais? E assim vai. Proximidade é algo extremamente importante. Não é um conteúdo apenas, gente, de estar na igreja. Mas é isso que eu quero que você entenda. É um envolvimento com a pessoa dele. Pessoalidade dele. Eu preciso ter um envolvimento com a pessoalidade de Deus. Talvez mais do que nunca nós vamos avançar como igreja por causa disso aí. Quando Paulo diz assim, eu sei naquilo que eu tenho crido? Não. Ele disse, eu sei em quem eu tenho crido. Você não avança naquilo que você conhece, mas em quem nós conhecemos, opa, agora vai ficar estreito para as trevas. Porque não é uma questão só de um conhecimento mental, ouvir uma mensagem, mas você no seu espírito, você sabe a quem você serve. Você sabe o caráter daquele que você serve. Você conhece o Deus da promessa e Ele é imutável, aleluia. Aí as coisas ficam diferentes, né? E é super interessante porque esse é o convite de Deus nessas duas passagens onde existe mudança. Então, não é importante só conhecer a palavra. Eu tenho que ter um envolvimento, gente. Eu preciso desse envolvimento com essa palavra viva dentro do meu coração. Quem está compreendendo aí? Palavra viva. Então, as mudanças que ocorrem aqui foram por causa de um conhecimento, de uma aproximação, de uma comunhão com a pessoa de Deus. E eu vou te falar, mudanças são decorrentes de aproximação. Mudanças são decorrentes de aproximação. O que eu faço? Só me aproximo. E o resto é com ele. Não é não? Você quer um cabelo cortado assim como ficou doido meu? Se eu não tivesse aparecido sentado na cadeira do senhor Adeni lá, não ia sair assim. Só dele me ver assim, me chamou, pum, senta, pum. Quer ver? Marcos capítulo 1. Tem umas coisas que são ridículas, né? Imediatamente eu estava pensando nessa passagem. Veja, aqui é uma passagem de cura, né? A cura de um leproso. Marcos capítulo 1, aproximou-se dele um leproso, rogando de joelhos, se quiseres, pode me purificar. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou e disse, quero, fica limpo. Olha o que aconteceu no próximo verso. No mesmo instante lhe desapareceu a lepra, ele ficou. Mas nada disso aconteceria se... Volte ao verso 40, se ele não tivesse se aproximado. Vem cá, eu estou perto o suficiente para Deus fazer o que precisa fazer? Boa pergunta. Porque é uma questão de coração, não é uma questão não é uma questão de distância física.
Alô? Sim? Depois eu falo. Um abraço. Gente, não é uma questão física, mas é uma questão de coração. Eu estou te dizendo, um dos perigos hoje piores para a igreja é soltar a deriva. Não solte. Olha, o inferno quer que você pense em 1 milhão de maneiras como resolver a sua vida. Essa é a maior cilada. Escreve aí, por favor. Eu não vou resolver a minha vida. Ele resolve a minha vida. É Ele quem constrói a minha vida. No que eu posso, no que eu tenho que fazer, eu faço. Fora isso, pastor, eu não vou me carregar com preocupações e ansiedades, como o Carlinhos acabou de falar, e coisas indevidas e tal. Não vou carregar. Vou dormir todo dia como eu durmo muito bem, obrigado. Alguém está entendendo? Porque eu confio nele. É Ele quem faz a nossa vida. Não somos nós que fazemos, nós não fomos chamados para fazer a nossa vida. Nós fomos chamados para caminhar com Ele, para andar com Ele e entender que Ele é quem faz a nossa vida. Aquele que começou uma boa construção, Ele vai completar. Até parece que Deus não sabe tudo aquilo que você enfrenta e eu também. Ok? Não importa se as oposições são maiores, ou se as coisas parecem não ter solução, estou nem aí para isso. Vamos nos entregar a Deus. Vamos andar próximo o suficiente para Ele continuar tocando na gente. Tá certo? Veja, de repente esse homem ouviu falar de Jesus, mas estava na rua do lado. Aí falou, estou aqui e tal. Mas ele teve que sair de lá, se aproximar para algo acontecer. Você vê, eu não sou obrigado a fazer nada, mas eu tenho que estar próximo o suficiente. Proximidade, como eu falei, acontece. Mudanças acontecem por causa da proximidade. Diga aleluia. Você já tem que começar a colocar no teu coração desde já que 2018 você vai ser mais próximo de Deus. Mais. E tem coisas aí maravilhosas sobre isso. Eu estava lendo essa passagem enquanto estava dando uma lida nisso aí. Acabei encontrando essa de 2 Crônicas. Às vezes, gente, isso não é novo. Você tem que perceber o que está escrito lá. Isso está lá em Tiago, capítulo 4, verso 7. Achegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós outros. Você entende? Tem algo que eu preciso fazer. Lá a mesma coisa. Buscar-me-eis e não me encontrareis. Diga aleluia. Buscar-me-eis e me achareis. Quando buscar de todo o vosso coração, mudarei a vossa sorte. Uhul! É simples. Pô, pastor, pensei que fosse complicado. Não. Mesma coisa. Sabe o conteúdo de Jó, a vida dele depois da mudança de rumo, né? Foi melhor ainda, porque ele veio a ter em dobro todas as coisas. Foi restituído à sua família novamente. Mas só que agora ele conhece a Deus. Antes ele conhecia de ouvir falar. Aí não vai dar mais para a igreja suportar os anos que virão só de ouvir falar sobre Deus. Escreve. E você não é aquele que vai ficar para trás. Não se entregue à deriva. A nossa posição é fundamental agora até o final. Obviamente é uma posição de toda a igreja de encorajamento, de levantar, de ajudar uns aos outros, mas você tem que tomar uma decisão, não se entregar à deriva. Diga amém isso aí. Mas eu estou desanimado. Ele mesmo renova o teu ânimo, mas não solta a decisão de estar perto dele, de estar próximo o suficiente para ele operar mudanças. Diga aleluia. Agora, final de ano, eu estou recordando de situações e de pessoas que ao longo desse ano foram transformadas por Deus. E eu sempre estou me levando, Senhor, Tu és maravilhoso. E eu me lembro que algumas delas, eu dou esse recado. Olha só, pega firme, põe para dentro, ouve, não larga. E a própria verdade começou a mudar, a transformar a vida da pessoa. Uau. Essa é a nossa parte. A parte de Deus é operar a mudança. 2 Crônicas, capítulo 15, verso número 2, quando o Espírito do Senhor se levantou, então ele deu uma palavra no meio da congregação dizendo o seguinte: ouvi-me, Asa, e todo Judá e Benjamim, o Senhor está convosco. O Senhor está conosco.
Nós estamos em Cristo Jesus. Enquanto vocês estão com Ele, se o buscardes, Ele se deixará. Mesma coisa, não mudou em nada. Olha só, olha essas palavras. Olha o próximo verso, verso 3 e o 4. Está escrito assim, ó: Israel esteve por muito tempo sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote que o ensinasse, sem lei. Mas por quê? Deus o havia abandonado? Havia abandonado a Israel? Claro que não. É porque eles soltaram, abandonaram, sabe? Não escolheram estar perto. Isso não é novo, é incrível, mas o comportamento do ser humano, sendo nova criatura ou não, é sempre o mesmo, cara. É impressionante no relacionamento que Deus queria ter no passado, na antiga aliança com o seu povo, é o mesmo do hoje. E mesmo sendo novas criaturas, nós podemos cair nessa cilada de soltar essa corda, de nos entregar a uma deriva, porque a gente acha muita coisa, sente muita coisa. Mas Deus está conosco, e nós temos que andar perto dEle. Alguém está compreendendo? Temos que andar perto dEle, próximo. Veja aí, eu acho que ainda tem mais um, no verso número 4. Mas quando na sua angústia eles voltaram ao Senhor Deus de Israel e o buscaram, foi por eles achado. Olha só, é o mesmo Espírito. O Salmo 91, ele é o selo disso. Vá comigo lá no Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, meu Deus, diz, ó minha alma, que lugar é esse? O que habita no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio, meu baluarte, Deus meu, em quem? Confio. Antes dele declarar que ele confia, ele habita. É só um detalhe. Eu posso declarar que confio em Deus. Você também. Todos, de um modo geral, perguntam: quantos confiam em Deus? Bum, levantamos a mão. Eu também levanto a minha mão. Agora, o que eu quero perguntar para mim mesmo é se eu estou habitando no esconderijo. E se eu faço dele a minha habitação. Não estou falando de estar na igreja domingo, quinta-feira, maravilha, você está fazendo, show de bola, gente. Show de bola. Em muitos lugares da face da terra, reunião de meio de semana nem existe mais, porque as pessoas não vão à igreja. O que nós estamos vivendo no nosso país é um grande avivamento. E esse fogo que está no teu coração é obra do Espírito Santo. Você, por favor, não apague. E nem deixe o irmãozinho também te apagar. Porque tem sempre um irmãozinho. Não sei se é o irmãozinho do outro lado, lá de cá, não sei. Ou alguém. O que está acontecendo no nosso país e em você, você não vai encontrar em muitos lugares. Eu sei disso. A maior parte das igrejas hoje na América tem uma reunião por semana. Uma. E pastor, rapidinho, porque eu já vou para o almoço. Fala aí para mim. Quando muitas não estão fechando. É um negócio estranho, né? Por um lado tem uma porta de saída, de se soltar, de sair fora, de estar próximo de Deus. Por outro lado, um grande avivamento daqueles que estão morrendo com fome e sede. Ei, nessa avalanche aí, a gente tem que tomar cuidado para não ficar perto da porta dos fundos, hein? Ah, eu conheço Jesus há mais de 30 anos, aí que é perigoso. Ah, eu conheço há 20, é perigo. Ah, encontrei a Jesus agora, amém. Nós temos que manter o fogo aceso até o final. Não apaga a chama que está em você. Porque sou eu, ele não vai apagar, sou eu que vou me deixando de estar próximo, eu vou soltando, vai apagar. Já vem os demônios com aquele negócio lá, o CO2. Você está queimando, eu também, porque ele queima em mim e você. Então se aproxima. Não larga. Então está falando de uma habitação. Nem coloquei.
Aí sim, Deus, eu confio, linda. Essa passagem é demais, né? Eu vou lá embaixo no 14. Aquele que se apegou a mim com amor. Fui dar uma olhada nessa expressão no original. Veja que coisa interessante, gente. É estar aderido. Manja Super Bonder? Cola os seus 2 dedos, vê o que sai. Não, não vai sair, mas vai sair a pele, vai. Tem essa imagem de estar aderido. Aquele que se apegou a mim com amor, não é uma declaração, não é um sentimento, é aquele que se aderiu a Deus. Eu posso dizer isso, que isso já é realidade no mundo do Espírito, porque 1 Coríntios 6,17 diz que aquele que se une ao Senhor se torna um com Ele. Mas é um ato consciente de permanecer assim. Por incrível que pareça, gente, o que nos faz avançar é a nossa consciência. Tantas coisas para a gente ir para trás ou para tentar derrubar, mas a nossa consciência de quem Deus é e a nossa aderência a Ele faz com que a gente continue. E nessa aderência, agora só há declarações de Deus a respeito e tudo na pessoa dEle que Ele fará para mim e para você. Não tem uma coisa ali que eu venha fazer. Ele faz por mim. Eu o livrarei. Já começa assim. Eu o livrarei. Quem é que me livra? Ele. O que mais? Ele vai me colocar a salvo. Porque Ele conhece o meu nome. Que verso é esse, hein? Próximo, 15. Ele me invocará. Responderá às nossas orações. Na sua angústia, porque cada um de nós passa seus dias de aflições, angústias, disse Deus, estarei com ele. Livrá-lo-ei e o glorificarei. Deus fazendo tudo em nós. Saciá-lo-ei com o quê? Com saúde e lhe mostrarei a minha... Olha o segredo. Tudo porque se apegou a mim com amor. Aderiu a Ele. Proximidade. Ao ponto dele poder fazer tudo e mudar a nossa sorte. Existe um lugar, gente, é esse aí, ó. Onde constantemente a nossa sorte estará sendo mudada, sabia? É nesse aí, ó. Só isso aí, ó. Na presença dEle. É preciso aprender a cultivar a presença. Deus vai liberar cada vez mais uma unção de comunhão com a sua igreja. É o que nós precisamos. Eu tenho pedido isso a Deus. Eu me lembro no início da minha conversão, que eu mais tinha, obviamente eu continuo tendo, é diferente porque a gente vai tendo maturidade, as coisas vão sendo, mas eu tinha muito uma unção de comunhão. Quando eu namorava a Daisy, em 1900, eu falava assim, Daisy, deixa-me embora, porque está tendo um negócio dentro do meu coração que eu preciso ir para casa. Porque o meu namorado estava me chamando. No bom sentido, olha, vê lá isso aí, hein? Olha, grava esse negócio bem aí, hein? Meu Senhor Jesus! Estava me chamando, o Espírito Santo estava me chamando. Vem, que está na hora, está na hora. Não era isso? Isso aí. Essa chama-se a unção de comunhão. Eu vou orar nessa noite para você liberar uma unção de comunhão na tua vida, hein? Porque isso está no meu coração, porque a gente precisa estar nessa proximidade. É algo que você só perceberá e terá entendimento nessa presença. É incrível isso, gente. Mas essa faz toda a diferença na nossa vida. Presença de Deus. Ficar na presença de Deus. Na presença de Deus, Jesus era transformado, porque Ele ia constantemente, Ele ficava na presença do Pai. E nós também, há uma transformação grande, há um crescimento muito grande. A igreja, ela cresce quando ela aprende a entrar na presença de Deus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Ele faz do Senhor a sua presença. A maneira de nós vivermos. Alguém está compreendendo isso aí, gente? Então vamos ficar de pé, vamos gastar um tempinho em oração. Você que assistiu esse programa, eu quero fazer um convite para você receber Jesus como Senhor e Salvador. Basta apenas você abrir o teu coração e convidá-lo para fazer parte da sua vida. É muito simples. A Bíblia declara que se a minha boca confessar Jesus como Senhor e eu acreditar no meu coração que Ele me ressuscitou dentre os mortos, a Bíblia diz que eu serei salvo. Portanto, está aí esse convite feito para você
para você se tornar, nesse dia, uma nova criatura. Eu quero fazer um convite para você, um convite especial, para você participar da parceria com o Exerça Sua Fé. Essa parceria voluntária, é importante você entender isso. É uma parceria voluntária, justamente porque essa palavra que você tem ouvido tem transformado a sua vida. É uma oportunidade de nós darmos continuidade a tudo que Deus tem colocado no nosso coração para que a gente faça. Poder estender ainda mais essas fronteiras, levando essa palavra em maiores distâncias, em lugares ainda que não foram alcançados. Há tanta fome e sede espalhada por aí. Então, se você deseja ser um parceiro do Exerça Sua Fé, de maneira voluntária, basta apenas você acessar o site exerçasuafé.com.br. Lá você pode fazer a sua doação e automaticamente, todo mês, você receberá uma carta minha especial, que eu estou sempre mandando, e um kit com uma série de mensagens em MP3. E vai fazer toda a diferença e vai continuar edificando a sua vida. Dessa maneira, você contribuirá para que outras vidas também sejam transformadas assim como você está sendo transformado. Um abraço. Muito bem, você que me acompanha no programa Exerça Sua Fé, eu quero te convidar para acessar o meu conteúdo todos os dias através do meu blog heliopeixoto.com e também nas redes sociais, Facebook e YouTube. São devocionais por e-mail e vídeos curtos de 5 minutos para que você possa ser fortalecido diariamente com as verdades da Palavra de Deus e viver uma vida cristã vitoriosa.